Então, eu gostaria de ler aqui para vocês um dos contos que eu mais gosto, é do Gilbert Keith Chesterton, um autor que foi muito lido na primeira metade do século XX, depois ele ficou um pouco esquecido, mas é um grande escritor, para mim um dos maiores do século XX. Ele escreve de maneira muito paradoxal, com frases que parecem se dobrar sobre si mesmo, assim, e sempre com muito humor. Ele é muito engraçado, ele consegue ser ao mesmo tempo contar uma historinha que diverte, ele consegue falar de coisas importantes, atuais, e às vezes até ser meio metafísico, assim, ter umas visões sobre o universo. Era um grande escritor. E tem essa tradução muito antiga, estou procurando aqui, né, do livro A Sabedoria, do Padre Brown, pela editora Globo. Foi traduzido por Lígia Junqueira Smith, que era a minha avó, publicado em 46. Né? E o conto que bom, eu gosto de todos, mas particularmente desse, que se chama O Homem do Corredor. É um pouquinho longo, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí, eu vi até o final, mas também não é tão longo assim, e o desfecho é maravilhoso. Né? Então eu começo a ler O Homem do Corredor, do Chesterton, na tradução de Lígia Junqueira Smith. Dois homens apareceram ao mesmo tempo nas extremidades de uma espécie de corredor ao longo de um dos lados do Teatro Apolo, no Adelphi. Nas ruas, a luz crepuscular era larga e brilhante, vazia e opalescente. O corredor era relativamente comprido e escuro, de modo que cada um dos homens via apenas uma silhueta negra do lado oposto. Apesar disso, cada um reconheceu o outro naquele negro contorno. Eram ambos homens de aparência invulgar e ambos se odiavam. O corredor coberto dava, numa das extremidades, para uma das fortes ladeiras do Adelphi e na outra para um terraço que dominava o rio colorido pelas tintas do pôr do sol. De um dos lados havia uma parede lisa pertencente ao velho edifício de um teatro-restaurante, fechado por falta de frequência. Na outra parede do corredor havia duas portas, uma em cada extremidade. Nenhuma era o que comumente se chama de porta de palco. Eram portas particulares de que se serviam os atores importantes. No presente, estavam reservadas para o uso de dois principais intérpretes da peça de Shakespeare que estava sendo levada. Pessoas assim importantes em geral gostam de ter essas entradas e saídas particulares para encontrar-se com os amigos ou evitá-los. Os dois homens em questão eram com certeza desses amigos, homens que sabiam da existência dessas portas e contavam em ser recebidos, pois ambos se aproximaram da extremidade mais elevada com igual confiança e sangue frio, mas não com igual rapidez. O homem que andava mais depressa era o que se achava mais distante, de modo que os dois chegaram à porta quase que simultaneamente. Cumprimentaram-se polidamente e esperaram um momento, até que um deles, o que caminhara mais depressa e que parecia ter menos paciência, bateu na porta. Nisso, em tudo mais, eram eles o oposto um do outro. Mas não se podia dizer que este ou aquele fosse inferior. Individualmente, cada um deles era belo, competente e popular. Como homens públicos, estavam ambos no primeiro plano. Mas tudo neles, desde a sua glória até a bela aparência, era de qualidade diferente e incompatível. Sir Wilson Seymour era do tipo de homem cuja importância era conhecida de todos os que davam importância à importância. Quanto mais uma pessoa penetrava nos íntimos círculos governamentais ou profissionais, mais oportunidade tinha de encontrar Sir Wilson Seymour. Ele era o homem inteligente entre os poucos inteligentes membros de 20 delegações, entendido em todos os assuntos, desde a reforma da Academia Real até o projeto do bimetalismo para a Grã-Bretanha. Nas artes, sobretudo, era onipotente. Era tão singular que ninguém chegava a saber se era um grande aristocrata que se interessava pela arte
ou um grande artista por quem a aristocracia se interessava. Mas ninguém podia estar em sua companhia durante 5 minutos sem compreender que fora dominado por ele a vida inteira. Sua aparência era distinta, exatamente da mesma forma, era ao mesmo tempo convencional e única. Os elegantes não encontrariam motivos de crítica na sua cartola, e, no entanto, era uma cartola diferente de todas as outras, um pouco mais alta, talvez, acrescentando qualquer coisa à sua altura natural. Era de estatura elevada, magro e ligeiramente inclinado, mas nada tinha de frágil. Seus cabelos eram de um cinzento prateado, mas o homem não parecia velho. Usava-os mais longos do que o comum dos homens, mas eles não o tornavam efeminado. Eram ondulados, mas não pareciam crespos. A barra caprichosamente pontuda tornava-o mais viril e belicoso, como acontece com aqueles almirantes de Velázquez, cujos sombrios retratos adornavam as paredes da sua casa. Suas luvas cinzentas eram de um tom mais azulado do que o comum, a bengala de castão prateado um pouco mais comprida, diferenciando-se assim de centenas de outras luvas e bengalas exibidas em teatros e restaurantes. O outro sujeito não era tão alto, mas absolutamente não dava a impressão de baixo, e sim de forte e belo. Seus cabelos também eram ondulados, mas louros e cortados rente à cabeça pesada e forte, tipo de cabeça com a qual a gente arromba portas, como Chaucer disse da de Miller. O bigode militar e o porte dos ombros indicavam nele o soldado, mas tinha aqueles francos e penetrantes olhos azuis, mais comuns nos marinheiros. Seu rosto era meio quadrado, o queixo quadrado, os ombros quadrados, até mesmo seu paletó era quadrado. Para falar a verdade, na louca escola caricatural em voga no momento, Mr. Max Beerbohm o representara como uma proposição no quarto livro de Euclides. Sim, pois ele era também um homem público, embora de sucesso muito diferente do outro. Não era necessário uma pessoa frequentar a melhor sociedade para ter ouvido falar do capitão Cutler, do cerco de King Kong e do grande avanço sobre a China. Era impossível não se ouvir falar dele, fosse onde fosse. Seu retrato estava em todos os cartões postais, seus mapas e batalhas em todos os jornais ilustrados. Havia canções em sua honra em todas as revistas teatrais e em todos os realejos de rua. Sua fama, embora talvez passageira, era 10 vezes maior, mais popular e espontânea que a do outro. Em milhares de lares ingleses, ele parecia muitíssimo acima da Inglaterra, como Nelson. E, no entanto, tinha muito menos poder na Inglaterra do que Sir Wilson Seymour. A porta foi aberta por um criado de idade ou camareiro. Sua aparência alquebrada e roupas surradas contrastavam estranhamente com o brilhante interior do camarim da grande artista. Era este todo cercado de espelhos em todos os ângulos de refração, parecendo 100 facetas de gigantesco brilhante. Se fosse possível a gente penetrar num brilhante. Os outros indícios de luxo, algumas flores, algumas almofadas de cor, alguns acessórios de vestimentas de palco eram multiplicados em todos aqueles espelhos numa fantasmagoria das 1001 noites. Dançavam e trocavam perpetuamente de posição à medida que o criado empurrava um espelho para fora ou batia outro contra a parede. Os dois homens dirigiram-se ao maltrapilho camareiro pelo seu nome, chamando-o de Parkinson e pedindo notícias da dama, Miss Aurora Rome. Parkinson respondeu que ela estava no outro aposento, mas que iria avisá-la. Uma sombra toldou a fisionomia do grande autor, uma sombra toldou a fisionomia dos dois visitantes, pois o aposento contíguo era o camarim do grande ator com quem Miss Aurora estava representando. E ela era daquele tipo que não pode excitar admiração sem despertar ciúmes. Dali a instantes, no entanto, a porta interna abriu-se. A artista entrou como sempre entrava, mesmo na vida privada, de modo que o próprio silêncio parecia uma onda de aplauso e aplauso merecido. Trajava uma estranha vestimenta de cetim verde e azul pavão,
reluzente como metal, do tipo que faz a delícia das crianças e dos estetas. Seus cabelos pesados, de um castanho quente, emolduravam um daqueles rostos que são um perigo para qualquer homem, mas principalmente para os muito jovens e os que já principiam a envelhecer. Ao lado do seu colega masculino, o grande ator americano Isidore Bruno, ela estava representando uma fantasia especialmente poética do Sonho de uma Noite de Verão, onde os papéis principais eram dados a Oberon e Titânia, isto é, a Bruno e a ela própria. Dentro de um cenário primoroso e diáfano, agitando-se em danças místicas, aquele vestido verde, semelhante às asas polidas de um escaravelho, exprimia a esquiva individualidade de uma princesa duende. Mas assim de perto, no que ainda restava da luz do dia, os homens só tinham olhos para o rosto da mulher. Ela saudou-os com o sorriso alegre e falaz que mantinha tantos homens na mesma perigosa distância. Aceitou das mãos de Cutler umas flores tão tropicais e caras como as vitórias dele. E mais tarde, outro tipo de presente de Sir Wilson Seymour, oferecido com mais displicência por este cavalheiro. Sim, pois era contra a educação dele mostrar-se pressuroso e contra o seu convencional inconvencionalismo oferecer dádiva tão óbvia como flores. Descobrir uma coisinha de nada, como disse ele, que era uma curiosidade, uma antiga adaga grega da época micênia, que talvez tivesse sido usada no tempo de Teseu e Hipólita. Era feita de latão, como todas as armas heróicas, mas estranhamente conservava-se ainda bastante afiada para oferecer perigo. Seymour sentira-se deveras atraído pelo seu formato de folha. Era perfeita como um vaso grego. Se interessasse a Miss Rome ou pudesse servir na peça que estava sendo levada, ele esperava que... A porta interna abriu-se com força e apareceu um vulto grande que mais ainda do que o capitão Cutler contrastava com Seymour. Tinha quase 2 metros de altura e músculos verdadeiros, além dos que devia ao maquiagem. Metido na maravilhosa pele de leopardo e vestimentas marrom-douradas de Oberon, Isidore Bruno parecia um deus bárbaro. Apoiava-se a uma espécie de lança de caça que da plateia parecia uma varinha prateada, mas que no quarto pequeno e relativamente cheio era óbvia e ameaçadoramente uma lança. Seus olhos negros eram vivos e ardentes. O rosto bronzeado, de maçãs salientes e cerrados dentes brancos, apesar de belo, tinha, naquele momento, expressão taciturna, fazendo com que se acreditasse em certos sussurros a respeito de sua origem numa das plantações do sul. Na voz profunda e apaixonada que impressionara tantas plateias, começou: Aurora, quero fazer o favor de... Parou, indeciso, pois uma sexta pessoa surgira inopinadamente do lado de dentro da porta. Figura tão incongruente que chegava a ser cômica. Era um homem baixíssimo, usando a batina dos padres seculares católicos e parecendo, principalmente ao lado de Bruno e Aurora, um Noé de madeira saído de alguma arca. Ele não apareceu, no entanto, notar o contraste. Disse em voz de fria polidez: Creio que Miss Rome me está esperando. Um observador sagaz talvez dissesse que a temperatura emocional subiu com tão pouco emocionante interrupção. O desprendimento de um celibatário profissional pareceu patentear aos outros sua posição de rivais à volta de uma mulher. Assim como a pessoa que entra com neve no casaco numa sala faz com que esta pareça um forno. A presença do único homem indiferente aos seus encantos aumentou em Miss Rome a sensação de que todos os outros a amavam, cada qual de maneira perigosa. O ator, com o apetite de um selvagem e de uma criança mimada, o soldado, com o egoísmo simples do homem que tem mais vontade do que inteligência,
Sir Wilson, com aquela firme concentração com a qual os hedonistas se apegam a uma mania. Até mesmo o abjeto Parkinson, que a conhecera antes dos seus triunfos, acompanhava pelo quarto, com a muda dedicação de um cão. Uma pessoa perspicaz talvez tivesse notado fato ainda mais estranho. O homem que parecia um escuro Noé de madeira e que não era de todo destituído de perspicácia, notou-o com grande, se bem que disfarçado, divertimento. Era evidente que a bela Aurora, embora muito sensível à admiração do sexo oposto, queria naquele momento ver-se livre dos seus admiradores e ficar a sós com o que não a admirava, ou que pelo menos não a admirava nesse sentido. Sim, pois o padreco admirou e achou mesmo graça na firme e feminina diplomacia com que ela empreendeu a tarefa. Havia apenas uma coisa a respeito da qual Aurora era inteligente, e isto era a metade da humanidade, a outra metade. O padre observou, como se fosse uma campanha napoleônica, a rápida precisão do seu manejo para livrar-se de todos sem expulsar nenhum. Bruno, o ator grandalhão, era tão infantil que foi fácil fazer com que partisse emburrado e batendo a porta. Cutler, o oficial inglês, era lento no pensar, mas escrupuloso quanto ao comportamento. Não daria a mínima atenção a indiretas, mas preferia morrer a deixar de desempenhar a incumbência de uma dama. Quanto ao velho Seymour, tinha que ser tratado de maneira diferente. Ficaria para o fim. A única maneira de afastá-lo seria apelar para ele em confiança, como a um velho amigo, tornando-o conhecedor do motivo do afastamento. O padre admirou sinceramente Miss Rome quando a viu conseguir esses três objetivos com um único e estudado golpe de habilidade. Ela aproximou-se do capitão Cutler e disse, no seu tom mais suave: Saberei prezar essas flores porque devem ser suas flores prediletas, mas não estarão completas sem a minha flor predileta. Por favor, vá até a florista da esquina e compre-me uns lírios do campo, pois assim o vaso ficará lindíssimo. O primeiro objetivo da sua diplomacia, a saída do irado Bruno, foi conseguido imediatamente. Ele já entregara sua lança de maneira senhoril como um cetro ao pobre Parkinson e preparava-se para sentar-se numa das cadeiras estofadas como num trono. Mas ante aquele franco apelo feito ao rival, nos seus olhos opalinos brilhou a melindrosa insolência do escravo. Por um momento ele fechou os enormes punhos escuros. Depois, escancarando a porta, meteu-se pelos seus aposentos do outro lado. Neste meio tempo, os esforços de Miss Rome para mobilizar o exército britânico não tiveram o sucesso que seria de esperar. Verdade que Cutler se erguera rígida e prontamente, dirigindo-se para a porta, sem chapéu, como que em obediência a uma ordem. Mas talvez houvesse qualquer coisa de ostensivamente elegante na atitude lânguida de Seymour, apoiado a um dos espelhos, que fez com que o soldado estacasse a porta e olhasse para um lado e outro como um perplexo bulldog. Preciso explicar a esse idiota onde deve ir? Murmurou Aurora a Seymour, indo apressadamente até a porta para despachar o visitante. Apesar de sua atitude elegante e displicente, Seymour dava a impressão de estar ouvindo. Pareceu aliviado quando ouviu a dama dar a Cutler as últimas instruções e sair depois, correndo e rindo pelo túnel em direção à extremidade oposta, onde ficava o terraço que avançava sobre o Tâmisa. E, no entanto, dali a minutos, a fisionomia de Seymour de novo se anuviou. Um homem na sua posição tem muitos rivais, e ele lembrou-se de que na outra extremidade do corredor ficava a entrada correspondente a esta, que dava para o quarto particular de Bruno. Mas não perdeu a dignidade. Disse algumas palavras delicadas ao padre Brown sobre o renascimento da arquitetura bizantina na Catedral de Westminster e depois, com muita naturalidade, dirigiu-se para a parte de cima do corredor.
O padre Brown e Parkinson ficaram a sós, e nenhum deles era do tipo de gostar de conversa fiada. O camareiro andou pelo quarto, abrindo alguns espelhos e fechando-os de novo. Seus feios trajes pareciam mais lúgubres, pois que ele ainda segurava a bela e vistosa lança do rei Oberon. Todas as vezes que puxava a moldura de um espelho, aparecia um novo reflexo negro do padre Brown. O absurdo quarto espelhado estava cheio de padres Browns, de cabeça para baixo, no ar, como anjos, dando saltos como acrobatas, virando as costas a todo mundo, como pessoas muito indelicadas. O padre Brown parecia não perceber essa nuvem de testemunhas. Acompanhou Parkinson com o olhar de negligente atenção, até este desaparecer com a sua absurda lança no último dos aposentos de Bruno. Depois entregou-se à abstrata meditação com que sempre se distraía, calculando os ângulos dos espelhos, os ângulos de cada refração, o ângulo em que cada um devia encaixar-se na parede. Nisto ouviu um grito forte, embora abafado. Pôs-se bruscamente de pé e ficou à escuta. No mesmo momento, branco como cera, Sir Wilson Seymour entrou de sopetão no quarto. "Quem é o homem do corredor?" exclamou ele. "Onde está a minha adaga?" Antes que o padre Brown pudesse voltar-se em suas pesadas botinas, Seymour percorreu o quarto à procura da arma. E antes de poder encontrá-la, ou a qualquer outra, passos apressados soaram do lado de fora e o rosto quadrado de Cutler apareceu na porta. Ele ainda segurava ridiculamente um ramo de lírios do campo. "Que é isto?" exclamou. "Quem é aquela criatura no fundo do corredor? Trata-se de um dos seus truques?" "Meus truques?" silvou o pálido rival, avançando para ele. No espaço diminuto em que tudo isso ocorreu, o padre Brown subiu o corredor, espiou para baixo e dirigiu-se vivamente para o que viu. Os dois homens esqueceram-se da briga e correram atrás dele. Cutler gritou: "Que é que está fazendo? Quem é o senhor?" "Meu nome é Brown", disse tristemente o padre. Inclinou-se para ver melhor e endireitou-se de novo, dizendo: "Miss Rome mandou chamar-me. Vim o mais depressa possível, mas cheguei tarde." Os três homens olharam para baixo e, para um deles, pelo menos, acabou-se a vida naquele fim de tarde. A luz transformara o corredor em estrada de ouro, no meio da qual jazia Aurora Rome, com os seus trajes de ouro e esmeralda, o rosto inanimado voltado para cima. Seu vestido fora rasgado, como se tivesse havido luta, desnudando o ombro direito, mas o ferimento de onde escorria o sangue era do outro lado. A adaga de latão brilhava, chata, no chão, a pequena distância dali. Houve um atônito silêncio durante certo tempo. Ouviu-se o riso de uma vendedora de flores do lado de fora de Charing Cross e alguém assobiou estridentemente, chamando um táxi numa das ruas do Strand. Depois, num súbito movimento que podia ser de paixão ou de ator, o capitão agarrou Seymour pelo pescoço. Este olhou-o firmemente, sem resistência ou medo. "Não precisa matar-me", disse friamente. "Eu mesmo me encarregarei disso." A mão do capitão vacilou e caiu. O outro acrescentou com a mesma fria simplicidade: "Se eu verificar que não tenho coragem de fazer isso com aquela adaga, consegui-lo-ei em um mês com a bebida." "A bebida não me satisfaria", replicou Cutler, "mas alguém há de pagar com sangue antes de eu morrer. Não o seu. Creio que sei o de quem." E antes que os outros pudessem adivinhar suas intenções, agarrou a adaga, pulou para a porta da extremidade inferior do corredor, abriu-a, apesar do trinco e tudo mais, e enfrentou Bruno no seu camarim. Nisso, o velho Parkinson chegou, com seu andar trôpego, e viu o corpo estendido no corredor. Aproximou-se cambaleante e olhou emocionado a morta.
Depois, ainda a passos incertos, voltou para o camarim, sentando-se bruscamente numa das ricas cadeiras estofadas. O padre Brown correu imediatamente para ele, não dando a mínima atenção a Cutler, nem ao vasto ator, embora já se ouvissem os murros de ambos, cada qual procurando apossar-se da adaga. Seymour, que ainda retinha um pouco de senso prático, assobiava, chamando a polícia no fim do corredor. Quando esta chegou, separou os dois homens que lutavam selvagemente. Depois de algumas perguntas, os policiais prenderam Isidore Bruno, acusado de assassínio pelo seu furioso adversário. O fato de um grande herói nacional ter prendido, por suas próprias mãos, um malfeitor, não deixou de pesar no espírito dos policiais, que em geral acompanham com interesse as notícias da imprensa. Trataram Cutler com uma espécie de solene consideração, mostrando-lhe o corte que ele tinha na mão. Quando Cutler dominara Bruno, por sobre a mesa e a cadeira caídas, este lhe arrancara a adaga, torcendo-lhe o pulso. O corte era insignificante, mas enquanto ali ficou, o selvagem prisioneiro não deixou de olhar com um sorriso fixo o sangue que escorria. Parece um canibal, não é verdade? Disse o sargento confidencialmente a Cutler. Este não respondeu, mas dali a momentos disse bruscamente: Precisamos pensar na morta, concluiu em voz abafada. Nos dois mortos, disse o padre do outro lado do quarto. Este coitado estava morto quando aqui cheguei. Continuou de pé, olhando o pobre Parkinson, que parecia um montão de roupas negras, largado na maravilhosa cadeira. Também ele pagara o seu tributo, e bem eloquente àquela que morrera. O silêncio foi primeiramente rompido por Cutler, que não parecia de todo destituído de um rude sentimento de ternura. Eu gostaria de estar no lugar dele, murmurou em voz rouca. Lembro-me que costumava segui-la com os olhos por toda parte, mais do que qualquer outro. Ela era o ar que ele respirava e o coitado não pôde continuar a viver. Morreu, simplesmente. Todos nós morremos, disse Seymour em estranho tom de voz, olhando ao longe. Despediram-se do padre Brown quando chegaram à esquina, desculpando-se ligeiramente de alguma indelicadeza que tivessem feito. O rosto de ambos tinha expressão trágica e inescrutável. O cérebro do padre o cérebro do padre estava sempre cheio de loucos pensamentos, ágeis demais para que ele os pudesse acompanhar. Sentia vagamente que não duvidava da dor daqueles dois, mas não tinha muita certeza quanto à sua inocência. É melhor irmos indo, disse Seymour pesadamente. Fizemos tudo que foi possível para ajudar. Os senhores me compreenderão se eu lhes disser que fizeram tudo o que podiam para prejudicar? Perguntou serenamente o padre Brown. Ambos o fitaram com ar culpado. Cutler perguntou bruscamente: Prejudicar a quem? Aos senhores mesmos, respondeu o padre. Eu não iria aumentar-lhes os aborrecimentos se não achasse dever moral avisá-los. Os senhores fizeram tudo o que podiam para se condenar à forca, se este ator for absolvido. É certo que me vão chamar como testemunha. Serei obrigado a dizer que, depois que o grito foi ouvido, os senhores entraram no quarto em estado de grande agitação e começaram a brigar por causa do punhal. Pelo meu depoimento, se é que ele vai ter algum valor, qualquer um dos senhores poderia ser o culpado. Os senhores se prejudicaram com isso. Além do mais, o capitão Cutler feriu-se. Ora, um ferimento à toa, exclamou com desprezo o capitão. Que sangrou, replicou o padre, inclinando a cabeça. Agora sabemos que há sangue na lâmina, mas nunca poderemos saber se já existia ali antes. Fez-se silêncio. Depois, Seymour disse com ênfase pouco habitual: Mas eu vi um homem no corredor. Sei disso, respondeu o padre, com expressão inescrutável. E o capitão Cutler também viu. Por isso é que parece tão improvável.
Antes que eles pudessem entender o bastante para formular uma resposta, o padre Brown já delicadamente pedira desculpas e fora trotando pela rua com o seu velho guarda-chuva. Conforme a tradição jornalística moderna e as notícias mais sinceras e importantes, desculpa, conforme a tradição jornalística moderna, as notícias mais sinceras e importantes são as notícias policiais. É verdade que no século XX se reservava mais espaço para o crime do que para a política, e isto pela excelente razão de ser o crime assunto muito mais sério. Mas mesmo isso não explicaria a enorme divulgação do caso Bruno, ou Mistério do Corredor, nem a abundância de detalhes com que foi descrito na imprensa londrina e do interior. A excitação foi tão grande que durante algumas semanas os jornais disseram realmente a verdade. As notícias sobre o julgamento, embora intermináveis e até mesmo intoleráveis, são pelo menos fidedignas. O verdadeiro motivo do sucesso foi naturalmente a importância dos protagonistas. A vítima era a conhecida atriz. O acusado, conhecido ator. Este fora apanhado, por assim dizer, em flagrante, pelo mais popular militar da temporada patriótica. Então, extraordinárias circunstâncias, a imprensa viu-se obrigada a ser honesta e verdadeira. O resto deste singular caso pode ser conhecido pelo relatório do julgamento de Bruno. Este foi presidido pelo juiz Monkhouse, que pertencia àquela classe de juízes de quem geralmente se zomba como sendo juízes jocosos, mas que são mais sérios do que os juízes sérios, pois que a sua leviandade provém da impaciência que lhes causa a seriedade profissional, ao passo que o juiz sério é, na realidade, frívolo, por ser geralmente vaidoso. Como os principais protagonistas eram pessoas muito importantes, os advogados estavam bem equilibrados. O representante da coroa era Sir Walter Cowdray, advogado pesado e ponderado, do tipo que sabe dar a impressão de bem britânico e digno de confiança, e sabe ser retórico com relutância. O acusado foi defendido pelo Mr. Patrick Butler, K.C., que passava por um simples flaneur aos olhos daqueles que desconheciam o tipo irlandês e dos que não haviam sido por ele interrogados. O depoimento médico não apresentou contradições, pois a opinião do médico que Seymour chamara imediatamente coincidira com a do eminente cirurgião que mais tarde examinara a vítima. Aurora Rome fora ferida por um instrumento agudo, faca ou punhal. Instrumento, enfim, de lâmina curta. O ferimento era logo acima do coração e a morte fora instantânea. Quando o primeiro médico a examinou, não podia fazer mais de 20 minutos que ela morrera. Assim sendo, quando o padre Brown chegara perto dela, a morte devia ter ocorrido no máximo 3 minutos antes. Seguiram-se alguns depoimentos oficiais relativos à presença ou ausência de provas de qualquer espécie de luta. O único indício era o vestido rasgado no ombro, mas o fato não parecia ter relação com a direção e a finalidade do golpe. Fornecidos esses detalhes, embora não explicados, foi chamada a primeira testemunha importante. Sir Wilson Seymour fez o seu depoimento como fazia tudo na vida, não somente bem, mas perfeitamente. Apesar de ser muito mais popular do que o juiz, soube assumir diante dele o grau exato de modéstia. E, embora todos o fitassem como se ele fosse o primeiro-ministro ou o arcebispo de Canterbury, ninguém poderia achar o que dizer de sua atitude durante o julgamento, a não ser que ele parecia um simples cavalheiro com um acento no nome. Mostrou-se também agradavelmente lúcido, como nos comitês em que tomava parte. Disse que fora visitar Miss Rome no teatro. Ali se encontrara com o capitão Cutler. O acusado estivera com eles durante pouco tempo, voltando depois ao seu camarim. Chegara depois o padre católico, que perguntara pela morta e dissera chamar-se Brown. Miss Rome fora até a entrada do corredor
para indicar ao capitão Cutler a florista aonde ele deveria comprar mais algumas flores, e a testemunha ficara no quarto, trocando algumas palavras com o padre. Ouvira então distintamente a vítima, que despachara o capitão, voltar-se rindo e descer apressadamente o corredor em direção à outra extremidade, onde ficava o camarim do prisioneiro. Sentindo ligeira curiosidade a respeito dos rápidos movimentos dos seus amigos, a testemunha fora até o alto do corredor e olhara para baixo na direção da porta do prisioneiro. Vira alguma coisa no corredor? Sim, vira alguma coisa. Sir Walter Cowdray permitiu um impressivo intervalo durante o qual a testemunha baixou os olhos. Apesar de sua calma de sempre, Seymour parecia ainda mais pálido que de costume. O advogado disse então em voz baixa, que parecia ao mesmo tempo compreensiva e arrepiante. Viu distintamente alguma coisa? Por mais comovido que Sir Wilmot Seymour estivesse, seu cérebro funcionava em perfeita ordem. Muito distintamente quanto ao contorno, respondeu ele. Mas indistintamente, ou para falar a verdade, de modo nenhum no tocante aos detalhes dentro desse contorno. O corredor é tão longo que qualquer pessoa que esteja no meio parece completamente negra contra a luz da outra extremidade. A testemunha baixou de novo os olhos e continuou. Eu já notara esse fato quando o capitão Cutler chegara. Houve novo silêncio, durante o qual o juiz se inclinou para tomar um apontamento. Então, como era esse contorno? Perguntou pacientemente Sir Walter. Assemelhava-se, por exemplo, ao vulto da mulher que foi assassinada? Absolutamente, protestou com serenidade Seymour. Que impressão lhe causou? Pareceu-me um homem alto, respondeu a testemunha. Todos na sala conservaram os olhos no ponto em que os tinham no momento. Cabo do guarda-chuva, livros, sapatos, ou fosse lá o que fosse. Pareciam estar fazendo um esforço para não olhar para o prisioneiro, mas mesmo assim viam seu vulto no lugar dos acusados e viam-no gigantesco. Por mais alto que Bruno fosse, parecia que ia ficando cada vez mais alto depois que os olhos se despregaram dele. Cowdray sentou-se novamente com o seu ar grave, alisando as vestes de seda preta e as suíças de seda branca. Sir Wilson ia voltar ao seu lugar, depois de alguns detalhes finais para os quais havia outras testemunhas, quando o advogado da defesa se levantou de um salto. Não vou detê-lo por mais de um minuto, disse Mr. Butler, que era um sujeito de aparência rude, sobrancelhas vermelhas e a expressão sonolenta. Quer fazer o favor de dizer ao excelentíssimo senhor juiz como é que ele soube que era o vulto de um homem? Pelo rosto de Seymour perpassou um sorriso levemente irônico. Creio que graças ao vulgar indício das calças, replicou ele. Quando vi a luz por entre as pernas compridas, concluí que se tratava de um homem, afinal de contas. Os olhos sonolentos de Butler abriram-se com a subitaneidade de uma silenciosa explosão. Afinal de contas, repetiu ele lentamente. Então, a princípio julgou que fosse uma mulher. Pela primeira vez, Seymour pareceu perturbado. Isto não vem ao caso, mas se o excelentíssimo senhor juiz desejar que lhe dê a minha impressão, não vejo inconveniente em fazê-lo. Havia qualquer coisa no vulto que não era exatamente de mulher, e apesar disso, não era exatamente de homem. As curvas eram, por assim dizer, diferentes, e tinha qualquer coisa semelhante a cabelos compridos. Agradecido, disse Mr. Butler K.C., sentando-se sem ruído, como se tivesse conseguido o seu intento. O capitão Cutler era uma testemunha muito menos lógica e controlada do que Sir Wilson, mas a sua relação dos primeiros incidentes foi mais ou menos a mesma. Deixa eu... Descreveu a volta de Bruno ao seu camarim,
O pedido feito pela artista a ele próprio para ir comprar uns lírios do campo, sua volta à extremidade superior do corredor, o vulto que ali vira, as suspeitas que tivera de Seymour e, finalmente, a sua briga com Bruno. Mas foi de pouco auxílio a descrever o vulto negro que ele e Seymour haviam visto. Inquirido sobre sua forma, replicou que não era nenhum crítico de arte, óbvio sarcasmo dirigido a Seymour. Quando lhe perguntaram se parecia homem ou mulher, respondeu que mais parecia uma fera, evidente alusão ao prisioneiro. Mas via-se que estava sinceramente abalado pela tristeza e indignação, de modo que Cowdery o dispensou de confirmar fatos sobre os quais já não havia dúvida. O advogado de defesa foi também breve no seu interrogatório, se bem que, como era seu costume, mesmo quando era breve, desse impressão de ser prolixo. O senhor usou uma expressão extraordinária, disse ele, olhando sonolentamente para Cutler. Que quis dizer ao afirmar que mais parecia fera do que ser humano? Cutler mostrou-se seriamente agitado. Talvez eu não devesse ter dito isso, respondeu. Mas como o bruto tinha enormes ombros abaulados, como um chimpanzé, e pelos eriçados, saindo-lhe da cabeça como um porco, Mr. Butler interrompeu-o bruscamente. Não se preocupe com o cabelo, se era assim ou assado. Parecia de mulher? De mulher? Exclamou o soldado. Deus de misericórdia, longe disso. A última testemunha disse o contrário, comentou o advogado de defesa, com pouco escrupulosa vivacidade. E tinha o vulto, aquelas curvas sinuosas e semifemininas a que se fez tão eloquente alusão? Não, nada de curvas femininas? O vulto, se é que o compreendo bem, era mais para pesadão e quadrado? Talvez estivesse inclinado para a frente, respondeu Cutler, em voz fraca e rouca. Ou talvez não, respondeu Mr. Butler, sentando-se pela segunda vez. A terceira testemunha, chamada por Sir Walter Cowdery, era o baixote padre católico, tão baixo comparado com os outros que sua cabeça mal aparecia acima da grade, de modo que era quase o mesmo que estar inquirindo uma criança. Infelizmente, Sir Walter metera na sua cabeça, principalmente devido a algumas ramificações da religião de sua família, que o padre Brown estava a favor do prisioneiro, porque este era mau e estrangeiro, e mesmo meio negro. Assim sendo, chamava bruscamente a atenção do padre Brown todas as vezes que este orgulhoso eclesiástico procurava explicar alguma coisa. Disse-lhe que respondesse sim ou não e relatasse puramente os fatos, sem casuística. Quando, na sua simplicidade, o padre Brown tentou dizer quem julgava ele que era o homem do corredor, o advogado replicou que não estava interessado nas suas teorias. Um vulto negro foi visto no corredor. O senhor disse que viu o vulto negro. Pois bem, que formato tinha? O padre Brown piscou, como se aquilo tivesse sido uma repreensão. Mas havia muito que aprender o sentido literal da obediência, de modo que replicou serenamente. Era um vulto curto e troncudo, mas de cada lado da cabeça, ou cimo, tinha duas projeções agudas, negras, que se viravam para cima à semelhança de chifres. Oh, o demônio com chifres, provavelmente, zombou Cowdery, sentando-se com ar de triunfante jovialidade. Era o demônio que vinha papar os protestantes. Não, respondeu serenamente o padre. Sei quem era. A audiência chegara ao máximo da excitação, pressentindo alguma monstruosidade. Tinham-se esquecido do vulto na divisão dos réus e só pensavam no vulto do corredor. E este vulto, descrito por três homens competentes e respeitáveis, era um verdadeiro pesadelo contraditório. Um o dizia uma mulher, o outro uma fera, o terceiro um demônio.
O juiz fitava o padre Brown com um olhar sereno e penetrante. O senhor é uma testemunha extraordinária, disse ele, mas há na sua maneira de falar qualquer coisa que me faz supor que está tentando dizer a verdade. Bom, quem era o homem que o senhor viu no corredor? Eu mesmo, respondeu o padre Brown. Butler Casey levantou-se de um salto, sem o menor ruído, e disse calmamente: Vossa Excelência me permite que interrogue novamente a testemunha? E depois, sem uma pausa, atirou a Brown uma pergunta aparentemente desconexa. O senhor ouviu falar do punhal? Sabe que os peritos dizem que o crime foi cometido com uma arma de lâmina curta? Lâmina curta, concordou o padre Brown, sacudindo a cabeça com ar solene, tal uma coruja. Mas cabo muito longo. Antes que a audiência pudesse afastar a ideia de o padre ter se visto cometendo o crime com um punhal de lâmina curta e cabo longo, o que parecia ainda mais horripilante, ele apressou-se a explicar. Quero dizer que as adagas não são as únicas armas com lâminas curtas. As lanças também têm lâminas curtas. E as lanças prendem-se no fim da lâmina, exatamente como as adagas, se forem do tipo de fantasia usada no teatro. Como a lança com a qual o pobre Parkinson matou sua esposa, justamente quando ela mandara chamar-me para resolver seus problemas domésticos. E cheguei um minuto atrasado, que Deus me perdoe. Mas ele morreu arrependido, morreu de puro arrependimento. Não pôde suportar o que fizera. A impressão geral era que o padrezinho, que falava com tal volubilidade, ficara louco varrido. Mas o juiz ainda o fitava com ar de vivo interesse. O advogado de defesa pôde continuar, sem interrupção, o seu interrogatório. Se Parkinson a matou com aquela lança de pantomima, deve então tê-la atirado a uma distância de 4 jardas, disse Butler. Como é que o senhor explica os vestígios de luta, como, por exemplo, o vestido rasgado no ombro? Instintivamente, o advogado passara a considerar aquela simples testemunha como um perito, mas agora já a ninguém isso parecia causar estranheza. O vestido da pobre senhora rasgou-se por ter ficado preso num painel que se abriu justamente atrás dela, respondeu o padre. Ela lutou para se desvencilhar e, enquanto o tentava, Parkinson saiu do quarto do prisioneiro e desferiu o golpe com a lança. Um painel? Perguntou o advogado em tom de curiosidade. Do outro lado era um espelho, explicou o padre Brown. Quando eu estava no camarim, percebi que alguns espelhos podiam abrir-se para o corredor. Houve um silêncio grande e inesperado, desta vez quebrado pelo juiz. Quer dizer, então, que, quando o senhor olhou corredor abaixo, o homem que viu do outro lado foi o senhor mesmo, refletido num espelho? Sim, excelência. Era isto que eu estava tentando explicar, declarou Brown. Pediram-me que descrevesse o vulto. Nossos chapéus têm ângulos como chifres, e, portanto, eu... O juiz inclinou-se para a frente, com um brilho ainda mais intenso no olhar, e disse, muito nitidamente: Quer então dizer que quando Sir Wilson Seymour viu aquele selvagem espécime com curvas, cabelos de mulher, calças de homem, estava na realidade vendo-se a si próprio? Sim, excelência, declarou o padre Brown. E quer dizer que quando o capitão Cutler viu aquele chimpanzé de ombros abaulados e cerdas de porco, estava simplesmente vendo seu próprio reflexo? Sim, excelência. O juiz recostou-se na sua cadeira com uma volúpia onde seria difícil separar-se a nota de cinismo da nota de admiração. E pode dizer-nos como foi que o senhor conheceu o seu próprio reflexo no espelho, quando 2 cavalheiros tão distintos não se reconheceram? O padre Brown piscou ainda mais desconsoladamente do que antes. Depois balbuciou. Francamente, excelência,
Não sei. A não ser que seja pelo fato de eu não me olhar no espelho tão frequentemente. É genial, né? Esse conto é brilhante, a ideia do espelho, dos opostos, né? Esse final de as pessoas que se olham muito no espelho não se reconhecem, né? Se veem o oposto do que são, né? E quando se vê de surpresa no espelho, elas se dão conta do que elas são sem saber que são elas mesmas, né? Quer dizer, a imprensa que é obrigada a falar a verdade finalmente, que é fidedigna, é muito divertido. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Acho que gravarei outros do Chesterton. Tem um outro muito bom nesse conto também. Mais para frente eu gravo.